Me chamo Edivan, tenho 16 anos e estou no ensino médio. Há 2 anos, minha mãe se casou com o Rubens. Minha mãe tem 40 anos e o Rubens 42. Meus pais biológicos nunca se casaram e eu sou fruto de um relacionamento rápido que eles tiveram logo depois da faculdade. Eles achavam que não ficariam juntos por muito tempo, mas depois minha mãe descobriu que estava grávida e decidiu ter o bebê, ou seja, eu. Meu pai também quis fazer parte da minha vida desde o começo, mesmo separados. Agora, vivo um mês com minha mãe e um mês com meu pai porque eles têm o que os adultos chamam de guarda compartilhada. Amo muito os dois e sei que renunciaram a muitas coisas para estarem perto de mim. Eles até decidiram morar na mesma cidade para eu não ter que viajar muito entre as casas deles. Até pouco tempo atrás, eu não sabia, mas eles perderam várias oportunidades de trabalho só para ficarem aqui por mim. Minha mãe até parou de sair com outras pessoas para se dedicar a me criar. Rubens, meu padrasto, não é muito meu amigo e minha mãe acha que depois de tudo que ela fez por mim, eu deveria tentar aceitar o Rubens. Nunca pedi que ela fizesse esses sacrifícios, mas também nunca reclamei. Mas está claro que ele não gostou de mim. Eu realmente não sei o motivo porque nunca fiz nada para irritá-lo, sempre tentei ser amigável, mas ele simplesmente ignora minha presença, age como se eu não existisse e isso já faz 3 anos. Uma vez perguntei para minha mãe se eu tinha feito algo que irritou o Rubens porque ele sempre agia como se eu não estivesse lá. Ela explicou que o Rubens estava tentando se acostumar com a ideia de ter que conviver comigo. Isso me deixou confuso, porque ele já tinha 2 filhos. Com o tempo, eu teria que aceitar que ele é assim e provavelmente não mudaria. Eles estavam saindo há 1 ano quando Rubens pediu minha mãe em casamento e eles se casaram pouco depois. Com o casamento, o Rubens e os filhos dele vieram morar com a gente. Eu já tinha conhecido os filhos dele antes, mas eles sempre eram orientados a não falar comigo, o que era muito estranho. Imagina viver na mesma casa e ter pessoas fingindo que você não existe. Quando eu ia visitar a casa da minha mãe, só podia falar com ela porque o resto da família me ignorava completamente. Isso doía muito, mas eu queria muito estar perto da minha mãe, então tentava aguentar. Uma vez, tentei convencer minha mãe a falar com o Rubens sobre isso, mas ela me disse que já tinha tentado e que existiam razões pessoais que ela não podia me contar. Então, ela me disse que eu tinha que ser forte e aguentar. Nunca contei nada disso para o meu pai, sabia que ele ficaria muito irritado e isso poderia causar uma grande confusão. Meus pais sempre foram muito diferentes um do outro e viviam discutindo sobre como eu deveria ser criado. Se meu pai soubesse o que estava acontecendo, poderia até tentar obter minha guarda completa e eu não queria criar mais problemas. Então, decidi não contar nada e fingir que tudo estava bem. Desde que o Rubens e minha mãe se casaram, já se passaram 2 anos, somando um total de 3 anos que estou lidando com essa situação. Mais recentemente, cheguei ao meu limite. No mês passado, eu deveria ficar o mês todo na casa da minha mãe, mas como sempre, o Rubens e os filhos dele continuavam me ignorando. Eu já estava passando por um momento difícil, brigando com alguns amigos na escola e me sentindo mal mentalmente. Então, há umas 2 semanas, acordei e vi que a casa estava completamente vazia. Na noite anterior, todos estavam lá conversando entre si, me ignorando, mas ninguém disse que ia viajar. Quando acordei e vi que não tinha ninguém, liguei imediatamente para minha mãe e ela me disse que tinha ido com os meninos para uma viagem curta de 1 semana e que eu deveria ficar em casa cuidando das coisas. Agora estou de férias de verão, então não preciso ir para a escola nem tenho muitos compromissos, mas mesmo assim, não acho justo ficar em casa sozinho cuidando de tudo. Inclusive, falei com minha mãe sobre isso, disse que não estava contente de ficar em casa o dia todo. Além disso, fiquei muito chateado porque nem me avisaram sobre a viagem. Eles poderiam ter me avisado antes, assim eu poderia escolher o que fazer. Se eu soubesse, talvez quisesse aproveitar a casa vazia para convidar alguns amigos e fazer uma pequena festa. Mas como descobri tudo em cima da hora,
nem tive vontade de convidar ninguém. Também não estava falando com alguns amigos. Quando falei com minha mãe, disse que ela devia se desculpar por ter me deixado assim, sem avisar. Sei que o Rubens não gosta de falar comigo, mas acho que pelo menos deveriam ter me avisado antes de irem. Foi muito triste acordar e descobrir que estava sozinho em casa. Minha mãe achou que eu estava exagerando e disse que precisava superar isso. Ela nem esperou eu terminar de falar, só desligou o telefone. Quando tentei ligar de novo, ela não atendeu e mandou uma mensagem dizendo que estava tentando aproveitar a viagem e que falaria comigo depois. Fiquei tão irritado que decidi sair de casa. Sabia que não devia deixar a casa sozinha, mas naquele momento não me importei. Tentei avisar minha mãe que estava saindo, mas ela não atendeu o telefone. Fiquei nervoso também porque Rubens agia estranho comigo, até ensinando os filhos dele a não falarem comigo. Não sabia o que tinha feito de errado, mas isso estava me deixando muito nervoso. Contei que minha mãe não queria resolver essa situação com o Rubens e deixava tudo como estava, mesmo vendo que eu estava sofrendo. Ela sempre dizia que ele tinha os motivos pessoais dele, mas nunca me contava quais eram. Aguentei tudo isso para ver minha mãe feliz, porque ela sempre me lembrava dos sacrifícios que fez por mim. Mas chegou um ponto em que não aguentava mais. Precisava contar tudo para o meu pai porque ele precisava saber e talvez pudesse me ajudar, já que eu estava cansado de ser tratado dessa maneira, mesmo sempre sendo amável e carinhoso com todos. Meu pai, ao ouvir tudo isso, me abraçou forte e disse que agora ele ia cuidar de mim. Ficou muito irritado com a situação, mas não me contou o que planejava dizer ou fazer a respeito. Só disse que estava feliz porque eu tinha contado tudo e que agora eu poderia me sentir um pouco melhor, porque tinha tirado esse peso de dentro de mim. Depois desse dia, meu pai disse que eu moraria com ele e, se algum dia quisesse voltar para a casa da minha mãe, essa decisão seria minha. Mas ele achava que era melhor eu ficar com ele. Então, agora estou morando com meu pai e não tentei falar com minha mãe desde aquele dia. E sabe o que é mais engraçado? Ela também não tentou falar comigo. Pelo menos poderia tentar manter contato, mas não, ela não fez isso. Depois de contar tudo para o meu pai, me senti mais leve e decidi que não deixaria toda essa situação me deixar triste. Estou tentando ser feliz, apesar de tudo o que aconteceu. Mas depois de uns 5 dias sem nenhum contato, quando minha mãe finalmente me ligou, pensei que queria saber como eu estava, mas não foi nada disso. Assim que atendi, ela começou a gritar comigo. Demorei um pouco para entender que ela estava brava porque a casa tinha sido roubada. Parece que levaram muitas coisas, inclusive a televisão e alguns itens que eram bem caros. E o mais estranho é que ela estava me culpando por tudo isso. Não entendi por quê. Porque eu tentei ligar para contar que estava indo para a casa do meu pai. Quando ela parou de gritar, eu disse que não gostava da forma como ela estava falando comigo. Tentei ligar várias vezes depois que ela desligou, mas ela não quis atender minhas chamadas. Disse que eu deveria ter mandado uma mensagem. Ela tinha razão, mas não fiz isso porque estava muito irritado. Achei que ela já deveria saber que eu estava chateado e não esperar que eu ficasse em casa. Discutimos muito por isso. Ela achava que eu deveria ter ficado em casa, não importava o quão irritado ou chateado eu estivesse, porque era uma questão de segurança. Ela confiava em mim, mas eu nunca pedi para confiar em mim desse jeito. Tentei avisar que estava saindo e que não queria ficar sozinho em casa, mas ela não atendeu minhas chamadas. Agora, ela estava enfrentando as consequências das próprias decisões, não das minhas. E, para piorar as coisas, Rubens, que não falava comigo há anos, decidiu me ligar só para me culpar por ser descuidado. Ele até disse coisas horríveis, como que sempre soube que eu seria a causa da ruína dele. Não entendo como ele pode pensar algo assim, considerando que nem falamos. Não faz sentido tirar essas conclusões sem nem conversar comigo.
Meu pai está muito irritado e acha que minha mãe deveria ter avisado que ia sair e não me culpar pelo que aconteceu com a casa. Eu também acho que foi um pouco culpa dela, mas ela não concorda com a gente. Ela acha que eu deveria assumir parte da responsabilidade. Agora, minha mãe quer que meu pai pague pelas coisas roubadas da casa, porque diz que, como meu pai está me defendendo, ele deveria estar disposto a ajudar a resolver tudo. Estou muito confuso e não sei o que fazer. Minha mãe diz que só vai parar de insistir nisso com meu pai se eu pedir desculpas a ela e à família dela. Realmente não quero fazer isso, mas também não gosto de ver meu pai passando por esse estresse. É uma situação complicada. Há cerca de 2 semanas que tudo isso começou e descobri muitas coisas que não sabia antes. Então vamos lá, tudo começou quando descobri a razão pela qual o Rubens não gostava de mim. Quando o Rubens e minha mãe começaram a namorar, ele teve uma ideia: queria que a mãe dele, que estava doente, viesse morar com a gente. Mas minha mãe não achou que fosse uma boa ideia, pensava que era muito cedo para eles morarem juntos e não se sentia pronta para cuidar da mãe do Rubens, mesmo ela tendo uma enfermeira para cuidar dela o tempo todo. Em vez de minha mãe conversar bem com o Rubens e explicar como se sentia, decidiu dizer que a culpa era minha. Isso aconteceu uns 3 meses depois que eles começaram a namorar. Eles estavam ficando muito próximos e minha mãe mentiu para o Rubens, disse que não se importava que ele se mudasse para nossa casa com a mãe dele e seus filhos, mas que não tinha certeza se isso seria bom por minha causa. Ela até fez parecer que eu era o problema, dizendo que eu não deixava seus namorados em paz porque queria protegê-la e tentava afastar todos eles, pensando que talvez assim meus pais voltassem a ficar juntos. Ela não queria me magoar nem queria que a mãe do Rubens sofresse por minha causa. Minha mãe disse ao Rubens que eu não gostava da família dele, que tinha chamado a mãe dele de um estorvo inútil e até disse que, se ela viesse morar com a gente, eu faria da vida dela um inferno. Mas eu nunca diria isso, não é do meu estilo ser tão insensível. Além disso, minha mãe disse que eu tinha chamado os filhos dele de pequenos insuportáveis que iriam arruinar nossa família. Fiquei super irritado quando soube de tudo isso, porque não é verdade. Nunca faria nem diria essas coisas. Não podia acreditar que minha mãe teve a coragem de inventar tudo isso. Então, depois disso, o Rubens parou de falar comigo porque pensou que eu tinha dito todas essas coisas e por isso a mãe dele não poderia viver em nossa casa. Ele realmente acreditou na minha mãe, apesar de eu sempre ter sido amável e nunca ter dado motivos para desconfiarem de mim. Depois de alguns dias, descobri que o Rubens estava pressionando minha mãe para me deserdar, ou seja, cortar todos os laços comigo porque ele pensava que eu tinha dito tudo o que minha mãe falou. Ele achava que já era hora de fazer isso, mas na verdade minha mãe não queria me deserdar de jeito nenhum. Então, acabou que agora eles estão vivendo separados porque o Rubens se sentiu muito triste ao descobrir que tinha sido tão injusto comigo por causa de um monte de mentiras que minha mãe contou. Ela contou essas mentiras porque tinha medo de dizer a verdade era que ela não queria que a mãe dele, que estava doente, vivesse com a gente, mas disse que era eu quem não queria. Rubens até escreveu em um e-mail que se minha mãe tivesse sido honesta desde o começo e tivesse dito que não podia cuidar da mãe dele em casa, ele teria entendido. Ele só teria falado com a irmã para se organizarem e cuidarem da mãe juntos. Mas em vez disso, minha mãe preferiu inventar essa história horrível sobre mim, e Rubens acreditou e começou a me tratar mal. Depois de descobrir tudo isso, Rubens me enviou um e-mail pedindo desculpas por tudo o que tinha feito e esperava que eu pudesse perdoá-lo. Ainda não respondi ao e-mail porque estou confuso e triste com toda essa situação e, por enquanto, só quero ficar tranquilo, tentando não pensar muito nisso. Meu pai e Rubens estão em uma situação muito difícil. Meu pai quer ficar comigo o tempo todo, quer que eu viva só com ele e não compartilhe meu tempo com minha mãe. E não só isso, Rubens também quer se separar definitivamente da minha mãe. Descobri isso porque minha mãe enviou um monte de mensagens para o meu pai, pedindo que ele falasse com Rubens, que tentasse fazer as pazes, porque ela disse que não pode imaginar a vida sem nós por perto.
Estou confuso com o que minha mãe quer, depois de tudo o que ela fez. É difícil ouvi-la e acreditar nela, já que permitiu que me tratassem muito mal durante muitos anos. E o pior é que mentia sobre mim para o Rubens. Sempre me perguntava o que eu tinha feito de errado para que o marido dela e sua família não gostassem de mim sem motivo algum. No fundo, acho que ela só pensava nela mesma. Cheguei ao meu limite. Bloqueei minha mãe em todos os lugares onde poderíamos conversar e decidi que não quero mais falar com ela. É triste, mas é a verdade. Aguentei muitas coisas ruins porque amava e queria que fosse feliz, mas parece que para ela eu não importava tanto, só a própria felicidade. Então é isso. Nós dois, meu pai e eu, tentamos colocar a felicidade dela em primeiro lugar, mas agora isso mudou, não faremos mais isso. Rubens decidiu se divorciar. Meus parentes e alguns amigos dos meus pais não param de comentar sobre isso, e minha mãe? Bem, ela está reagindo de uma maneira muito diferente. Tem postado várias frases tristes nas redes sociais, e meus primos me mandam prints dessas publicações. Realmente não entendo o que ela espera conseguir com isso. Parece que ela mesma criou essa situação complicada e agora terá que enfrentar as consequências. Meu pai agora é o único responsável por mim. Já se passaram alguns meses desde que moro só com ele. Minha mãe até tentou obter minha guarda novamente, mas com o divórcio e outras complicações, ficou muito difícil para ela. Tínhamos muitas provas das coisas ruins pelas quais ela me fez passar, por isso realmente não teve muitas chances de ganhar a minha guarda. Mas o advogado dela conseguiu fazer com que o caso demorasse um pouco mais para se resolver. Agora não preciso visitar minha mãe se não quiser, porque meu pai cuida de mim. Ela ainda pode me visitar, mas sinceramente não tenho vontade de vê-la. Estou feliz morando com meu pai e as coisas estão indo muito bem. Inclusive consegui fazer as pazes com meus amigos e estou animado para ver o que o futuro me reserva. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi ridicularizada por sua cunhada que havia se casado com seu ex-marido rico, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.